Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávio Oliveira, sou professor de História e Filosofia e hoje estamos aqui no canal Impressões para mais uma impressão de um livro que nós vamos comentar. O personagem do nosso vídeo de hoje é uma pessoa que desperta amores, desperta ódios, é uma pessoa que divide aí a sociedade brasileira entre Flamengo e Fluminense, Fla-Flu, etc e tal. Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito importante. Roda a vinheta, mamaco! Pessoal, hoje nós vamos falar de um livro muito importante, recentemente lançado, foi lançado em dezembro de 2021, né? Nós estamos falando do livro do Lula, uma biografia que foi lançada pelo Fernando Moraes. Esse livro aqui que é muito bacana, eu comprei ele, né, recentemente, não li nem menos de um mês. É um livro que, segundo aí alguns internautas falaram, né, propriamente o autor disse, é um livro que entrou na lista dos mais vendidos pelo site da Amazon. É um livro extremamente que trouxe muita repercussão aí no ano de 2021. E eu, como historiador, quis ir lá comprar, quis ver como que é e dei uma lida. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria que vocês dessem uma clicadinha aí no inscrever-se, né? Ative o sininho, segue aí o canal Impressões para conferir mais conteúdos aí que nós estamos elaborando aí, beleza? Então vamos lá. Antes de falar sobre o livro, vamos falar um pouquinho sobre o escritor, o autor, que eu acho que é bem importante a gente saber. Para quem não sabe, Fernando Moraes é um mineiro, nascido na cidade de Mariana, é um escritor muito conceituado do Brasil, escreveu livros importantíssimos que colaboraram de forma impressionante para a história do Brasil. Ele escreveu livros como Olga, né, que foi a esposa de Luiz Carlos Prestes, o líder do Partido Comunista Brasileiro. É um livro que até depois gerou um filme chamado Olga também. É um livro que é muito conhecido, né, no Brasil, muitas pessoas leram. É um livro de uma pesquisa muito bem feita. Fernando Moraes também é autor do livro A Ilha, que é um livro escrito também, ele foi um dos primeiros brasileiros a irem a Havana, em Cuba, para poder entrevistar o Fidel Castro. É um livro também muito bacana, ele que vai mostrar o cotidiano dos cubanos, ele que vai ter um contato muito bacana com o Fidel Castro. É um livro que fez bastante sucesso. Fernando Moraes também é conhecido pelo seu livro chamado Chateau, que fala sobre o Assis Chateaubriand. É um livro que vai falar desse personagem icônico da história brasileira, dono de jornal, foi responsável pela televisão no Brasil. Enfim, é uma pessoa que marcou a história política, a história social do Brasil. Esse livro aqui do Fernando Moraes é o primeiro volume da biografia do Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República do Brasil. Então é um livro muito importante, né? Porque nós sabemos que o Lula, durante toda a sua trajetória política, como eu falei anteriormente, é uma figura que desperta amor, é uma figura que desperta ódio. Mas eu achei esse livro muito bacana porque o Fernando Moraes ele foi muito tranquilo para levar esse projeto à frente, né? Esse livro, ele começa de um jeitinho um pouquinho diferente das biografias convencionais que a gente está acostumado a ler. Quando a gente vai ler uma biografia, a gente pega, né, começa a leitura, vai falar lá do início da vida da pessoa, né? Como ele nasceu, o lugar que ele nasceu, a família, os amigos, os parentes e etc. Esse livro vai falar um pouquinho de jeito diferente. Fernando Moraes, ele dá uma mexida na condição temporal, né? O livro começa com o processo, a prisão do Luiz Inácio Lula da Silva, né? O que aconteceu ali por conta das operações Lava Jato, todo aquele transtorno político que aconteceu no Brasil. Então o livro ele começa basicamente quando o Lula ele fica concentrado numa sede de um sindicato que lá em São Bernardo que existia, inclusive, né, a televisão cobriu isso, né, de uma forma sensacionalista. Então ele vai começar o livro falando todo o bastidor, tudo que aconteceu, ele estava presente nesse momento. E o que nos chama a atenção é que o Fernando Moraes, com sua maestria de escrever, ele vai quebrando as pernas um pouco, né, e desmistificando toda aquela visão que a mídia criou sobre a Operação Lava Jato, né, que ficou conhecido como a República de Curitiba, né, toda essa a lei utilizada como uma forma de prejudicar Luiz Inácio Lula da Silva, né. Hoje a gente sabe, depois de, né, esse tempo que passou, nós temos aí provas concretas de que essa operação ela partiu de cunho político mesmo,
para prejudicar o Lula, né, porque nós estávamos chegando num processo de eleições, né, no qual infelizmente o Jair Bolsonaro ganhou, né, e isso levou à prisão do Luiz Inácio Lula da Silva. Então o Fernando Moraes ele vai trazer os bastidores, o que aconteceu, a perseguição política que a família do Lula sofreu. E uma coisa que me chama muita atenção, que o Fernando Moraes mostra muito bem explícito no livro, é como a Polícia Federal ela conseguiu se infiltrar nos movimentos sociais que apoiavam Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive até tem um trecho que ele menciona que uma delegada ela conseguiu instalar câmeras de segurança no sindicato que o Lula ficou ali abrigado ali durante um dia, 2 dias. Então isso mostra o poder, né, que a Polícia Federal tinha, né, de tentar se infiltrar, de querer saber como que era a movimentação. Bom, acho que todo mundo lembra, né, que esse processo, esse momento na história da vida do Luiz Inácio Lula da Silva gerou sua prisão. Ele ficou preso em Curitiba, né, ficou numa cela específica. Aí no livro ele vai dar detalhes, né, de a sala onde ele ficou, né, ele vai também dar detalhes sobre o pessoal, né, dos movimentos sociais que ficaram ali concentrados, dando bom dia, boa tarde, boa noite para o presidente que estava, o ex-presidente que estava preso. Então assim, é um livro que começa de uma forma assim bem triste. Inclusive ele vai falar também da morte, né, da esposa do Luiz Inácio Lula da Silva, que em decorrência dessa pressão midiática, né, porque querendo ou não a Operação Lava Jato ela trouxe muitos problemas no cenário político, causou mais rachas, mais atritos, né, que são bem explícitos. Se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, a gente consegue ver muito bem, com uma ampla visão, a gente consegue enxergar o quanto a Operação Lava Jato ela era uma coisa projetada para tirar o Lula do cenário político, do jogo eleitoral e trazer a vitória do Jair Messias Bolsonaro, né. Então esse livro aqui é o volume 1. Foi um livro que foi assim, que abalou, né, toda a galera, ó. Tá focando aí, mamaco? Foi um livro assim que foi muito esperado, foi muito aguardado. Era um projeto que o Fernando Moraes fala no livro, né, que era uma coisa que ele já queria fazer, mas ele acompanhou o Lula em várias viagens. Imagina você acompanhar um dos maiores líderes políticos que o país já teve, viajando com ele pelo país todo, pelo, sei lá, país afora, outros países. Deve ser uma coisa muito legal. E o Fernando Moraes ele conseguiu acompanhar, né, o Lula durante essas viagens, porém teve alguns problemas que impossibilitaram, né, de dar continuidade nessa pesquisa. Então esse livro ele começa de uma forma bem diferente, como eu falei anteriormente. Então ele começa, né, de toda essa perseguição, de todo esse espetáculo midiático que teve a cobertura, né, dessa prisão, da condução coercitiva do ex-presidente Lula, a Polícia Federal entrando na casa dele, vasculhando o tablet da família, dos netos, né. Inclusive existe um livro muito bacana que a editora Boitempo lançou, que foi nas vésperas, né, foi mais ou menos nessa época que o Lula ficou no sindicato, né, ali em São Bernardo do Campo. É um livro que é uma reportagem, né, na verdade é uma entrevista que o Lula ele concedeu, né, um livro da Boitempo muito legal que chama A Verdade Vencerá. Aqui o Lula explica mais ou menos a sua trajetória, como que ele foi a sua prisão no DOPS ali no finalzinho dos anos 70, né. Então um livro bastante interessante. Ele foi feito, organizado pela Ivana Jenkins, né, que é a chefe ali da editora Boitempo. Teve a participação do Juca Kfouri também, perguntando, entrevistando. É um livro bem legal. Quem tiver a oportunidade de ler, para contextualizar mais ou menos o que eu estou falando, é muito bacana. Então, sem mais delongas, vamos lá falar mais um pouquinho do livro. O livro aqui do Fernando Moraes em questão, depois que ele fala de todo esse espetáculo que a mídia protagonizou e que levou mais ainda as pessoas terem ódio do Luiz Inácio Lula da Silva, depois ele vai começar a falar um pouquinho sobre a vida do Lula. Então vai falar da vida difícil dele, né? Depois vai falar do pai dele, dessa vida, né, de pobreza, né? Porque nós, querendo ou não, na história da República Brasileira, o Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro presidente do Brasil que veio da classe trabalhadora, né? E é um livro que vai falar muito sobre como o Lula entrou no sindicato, né? Inclusive, o
Fernando Moraes ele fala bastante do cenário político que o Lula vai ingressar no sindicato, né? Porque o Lula, quando ele entra no sindicato, nós estamos ali próximo ao ano de 75, 76, é um período ali que a ditadura já estava eliminando todos os grupos militantes que eram contra esse regime político que vigorou no país até 1985, né? Então ele vai mencionar a chacina da Lapa, que foi ali onde os militares dizimou todos os dirigentes do PCdoB, foi uma coisa que marcou, né, a história política brasileira, e ele vai fazer esse paralelo de falar da história do Lula um pouco com a história política nacional. Então o Lula, quando ele ingressa no sindicato, ele meio que vai contra gosto, né? Porque ele tinha um irmão, se não me engano é o Frei Chico, se não me engano o nome dele é isso, se eu estiver errado me corrijam depois aí nos comentários, mas o Lula tinha um irmão que era do Partido Comunista Brasileiro, e ele era tudo engajado na luta da classe operária no Brasil, e meio que ele vai influenciar o Lula. Então é muito engraçado que o Fernando Moraes vai nos mostrar que no começo o Lula relutou muito para entrar, né, no cenário sindical, né? E o Lula ele morava numa região ali do ABC que era muito forte o movimento operário, né? Tanto é que existe um documentário muito bacana, tem no YouTube, quem quiser assistir, chama ABC da Greve, que vai fazer uma cobertura ampla de todo esse processo do sindicalismo no Brasil. Por quê? A ditadura militar, ela eliminou, ela exterminou todos os grupos políticos que eram contrários à ditadura militar. Ação Libertadora Nacional, MR8, VPR, todos esses grupos, né, que surgiram do racha do PCB, né, por conta da linha teórica que o partidão tinha, né, que não queria derrubar a ditadura com armas. Esses grupos dissidentes, eles vão formar os seus agrupamentos, Marighella, Lamarca, entre outros líderes, vão o quê? Pegar em armas e aí vão fazer o quê? Tentar derrubar a ditadura militar. Depois dessa dizimação completa, né, desses grupos opositores, a gente vai ter o quê? Um surgimento de um movimento dos trabalhadores que vai surgir com esses sindicatos. E o Lula vai ser um dos grandes protagonistas de tudo isso. Então esse livro é muito importante porque ele é um documento histórico que faz, né, nós leitores entendermos todo esse novo processo político que estava acontecendo no Brasil, que era um fenômeno muito novo, né? Inclusive, uma coisa que chama muita atenção aqui nesse livro é como surgiu a ideia do Lula criar um partido dos trabalhadores. Porque nessas idas e vindas, viajando no Brasil, participando em reuniões e congressos, o Lula uma vez participou, acho que de uma assembleia, não me lembro agora, em Brasília. Ele observou que no Congresso não tinha pessoas que representassem a classe trabalhadora. Lembrando que, durante a ditadura militar, vigorava o que nós conhecemos como bipartidarismo, que eram dois partidos políticos que vigoravam naquela época. Um era o Arena, Aliança Renovadora Nacional, né, que era o partido pró-militares, e tinha o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o quê? A oposição consentida, né? Era a oposição que meio tipo para falar que era democrática. Então, com o bipartidarismo, nós não tínhamos outras siglas partidárias de esquerda, de direita, que compunham o setor democrático. Então, o que vai acontecer? Todo o pessoal que era ingressado nesses movimentos armados, que foram dizimados aí ao longo dos anos 70, com a ditadura militar, eles vão se exilar na Europa, vão ficar fora do Brasil. E o que vai sobrar? Essa classe que vai ser liderada pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Então o que vai acontecer? Nessa ida dele, né, nessa viagem que ele faz para Brasília, ele vai observar que não existe representantes da classe trabalhadora em Brasília. Então é a partir daí que ele vai começar a articular junto com outros companheiros, tentar idealizar e colocar em prática um partido que representasse a classe trabalhadora. E aí no decorrer do livro, o Fernando Moraes vai mostrar a participação de vários intelectuais que participaram da fundação do Partido dos Trabalhadores, como é o caso do Floresta Fernandes, do Sérgio Buarque de Holanda, entre outros intelectuais que são de extrema importância no cenário brasileiro. Então assim, pra gente não falar muito, né, e pra não dar muito spoiler, é um livro que eu gostei muito de ler, porque além de falar do ex-presidente Lula, né, que foi um dos grandes líderes que o Brasil teve aí, né, é um livro também que é uma baita de uma aula de história, para você entender o período, como que era a atuação dos militares, como era a articulação, por exemplo, do Golbery, né, que era um das mentes, né, dos intelectuais da ditadura militar, ele que era o chefe do Serviço Nacional de Informação, o SNI, ele que articulou, né, por exemplo, barrar
o projeto do Brizola de criar o PTB, né, que era o partido do Getúlio Vargas, ele que queria trazer de novo, né, a sigla partidária, de novo reviver a sua origem, né, porque o Brizola ele tinha suas origens no varguismo. Então o Fernando Moraes consegue contextualizar toda a articulação que o Golbery fez de levar o nome do PTB para a neta, né, do Getúlio Vargas, que era ultraconservadora, e impediu que o Brizola retornasse ao Brasil e fizesse o PTB surgir, né? E aí é um livro que vai questionar muito isso, vai falar muito do cenário da época. Eu achei um livro extremamente bacana. Eu li muitas resenhas de outros jornalistas falando sobre o livro. Inclusive tem um que eu li recentemente que o próprio Fernando Moraes compartilhou na página dele, que ele é um jornalista de Ribeirão Preto que critica muito o livro. Inclusive até o Fernando Moraes leva isso com muita ironia e num bom humor, que eu acho que isso é uma das características bem marcantes dele. Então eu deixo aqui minha indicação do livro Lula, uma biografia, né, volume 1. Ele é da editora Companhia das Letras. Eu acho que quem quer saber um pouco da história recente da política brasileira é um livro muito bacana, né? Eu achei muito oportuno nós fazermos, mostrar essa impressão que eu tenho desse livro, porque nós estamos vivendo num momento conturbado na política brasileira, né? Nós estamos vivendo aí no descaso do governo do Bolsonaro com a pandemia, né? Nós estamos vendo aí como que é fascista esse governo, podemos dizer. E é um livro muito importante porque ele vai tentar desmistificar essas visões, essas percepções equivocadas que foram criadas, né, por um lado da história. Então fica aí uma dica importante, né, a biografia do Lula, escrita pelo Fernando Moraes. Também indico esse aqui, que foi escrito pela editora Boitempo, e também tem o filme do Lula, que é muito bacana também, que vai também contar a história do Lula. Esse livro aqui é muito legal, que ele conta até a questão dos namoros que o Lula tinha, né? O Lula, o primeiro amor dele, a primeira namorada. Também tem a trágica morte da sua primeira esposa, que isso abalou muito o Lula. Conta detalhes, né, de como ele perdeu o dedo. Meu, é um livro muito legal, que mostra detalhes assim que só quem é muito próximo do Lula, só quem teve um trabalho de entrevistar, soube colocar no papel. E o Fernando Moraes é um grande escritor, que ele já provou isso em outros momentos. Inclusive quem quiser ler os outros livros dele pode ler também. Então fica aqui a minha dica dessa biografia escrita pelo Fernando Moraes. Quem gostou dá um like, quem não gostou, infelizmente a gente não pode agradar todo mundo. É isso aí, se inscreva no canal Impressões e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais!